Queridos, graça e paz, esse é um momento muito especial para nós. Então, através da nossa Escola Bíblica Discipuladora, nós estamos aqui nessa série de estudos sobre a oração, com o tema Vidas Impactadas pelo Poder da Oração. Que coisa extraordinária é saber que a nossa vida ela é impactada pelo poder da oração. Você quer sofrer um impacto na sua vida? Você quer ter um diferencial na sua vida? Você quer que a sua vida seja alavancada pelo Espírito Santo de Deus? Sabe o segredo? Um dos segredos, o principal segredo, oração. Então eu quero compartilhar com você nesses minutos aqui sobre essa temática. E nós vamos ter como base da nossa reflexão a oração do Pai Nosso. A oração que tanto foi nos ensinada e que nós temos na Palavra de Deus como sendo a oração que Jesus ministra aos discípulos e ensina aos discípulos. Então, eu quero começar com você dando a seguinte palavra. Nós temos dois textos no Evangelho que falam sobre a oração do Pai Nosso. Nós temos aqui Mateus capítulo 6, a partir dos versos 19 ao verso 15, e nós temos Lucas 11, verso 1 em diante. Eu quero pensar com você aqui sobre esses dois textos rapidamente. Primeiro, Jesus, ele recomenda que os seus discípulos não desistam da oração, mas o cuidado que a observação que Jesus faz é que eles deveriam ser diferentes dos fariseus, dos hipócritas, daqueles que usavam a oração ou queriam se utilizar da oração para a sua vanglória, para o seu crescimento pessoal, e Jesus chama isso de hipocrisia. Então, quando nós vemos o capítulo 6 da oração do Pai Nosso, Jesus ele parte aqui do princípio para ensinar os discípulos que eles deveriam ser diferentes, que eles deveriam proceder diferente, que eles precisavam ter um coração diferente. Então, uma vez que os fariseus procuravam os lugares públicos para se mostrarem ou mostrarem ser pessoas de oração, Jesus vai dizer que a oração que é aceita pelo Pai é aquela do lugar secreto, é aquela cujo o momento ele é único, o momento é pessoal, é entre aquele que ora e o Pai que está a ouvir. Então, diferente daquilo que os fariseus pensavam, como eles queriam ostentar uma piedade, diante da multidão, diante das pessoas para serem vistos, os discípulos, ao contrário, deveriam buscar na oração apenas a comunhão com o Pai, o diálogo com o Pai, a razão pela qual deveriam estar a sós em sua presença. Isso que motivou Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a ensinar os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Bom, em Lucas 11, 1, aparece um discípulo, quando ele se dirige a Jesus, ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Então, em Lucas, nós temos o motivo do pedido de um discípulo. E mediante a esse pedido, Jesus, então, ele, como quem para tudo, e ouve aquele discípulo, um discípulo até então ousado, porque olhar para Jesus e falar assim: mestre, me ensina a orar. Ele está dizendo, entre outras coisas, ele está dizendo o seguinte: eu não sei orar, eu quero orar, eu quero aprender, porque eu vi, e eu estou conjecturando, eu vi os discípulos de João orando, e eles oram muito bem, eles têm uma oração que a gente sentiu ali firmeza, poder de Deus, então eu quero isso para a minha vida. Foi um discípulo ousado, foi um discípulo que pediu algo que era legítimo e Jesus atendeu.
Jesus atendeu. Então foi um discípulo que teve humildade para poder dizer: os discípulos de João sabem orar, eu ainda não sei, eu quero aprender, me ensina. E Jesus vai dedicar aquele momento a ensinar a oração que nós chamamos a oração do Pai Nosso. Então, eu quero aqui pensar com você se no Evangelho de Mateus Jesus ensina os discípulos para que eles não tivessem as práticas dos fariseus, dos hipócritas que oravam nas esquinas para serem vistos. Nós temos aqui em Lucas Jesus ensinando porque um discípulo pediu, porque os discípulos de João oravam e oravam bem, vamos dizer assim. Oravam de maneira correta, oravam de maneira piedosa, poderosa, se submetendo, e esse discípulo pede a Jesus. Então eu quero me ater ao texto de Mateus, capítulo 6. Vidas impactadas pelo poder da oração. Os discípulos de João oravam com autoridade, e o discípulo de Jesus foi impactado pela oração ou pelas orações feitas pelos discípulos de João. E agora Jesus vai nos ensinar a oração do Pai Nosso para que a nossa vida seja impactada pelo poder da oração. E eu te pergunto, você já foi impactado pela oração feita por um irmão em Cristo? Você já foi impactado quando alguém se pôs a orar? Eu já fui. Eu já fui tremendamente abençoado por pessoas piedosas, crentes, gente de Deus, gente que tem vida no altar, gente que dobra os joelhos, gente que tem a madrugada como seu altar de oração, como seu lugar secreto. E como fui abençoado. Então, olha só, nós temos que aprender a orar. A gente não pode ficar aí com vãs repetições, não. E quando eu digo vãs repetições, eu estou dizendo que nós, na maioria das vezes, nós usamos as mesmas orações, nós usamos as mesmas palavras, nós temos palavras decoradas, a gente tem que parar com isso. Nós temos que entender que a oração é profundidade, oração é vida com Deus, oração é orar o que a Bíblia nos ensina. Ouvir uma expressão como essa: você tem que orar a Bíblia. Não é orar a Bíblia, é orar o que está na Bíblia. Se a sua oração foge do que está na Bíblia, alguma coisa está errada. Então, nossa oração tem que ser fundamentada na palavra. E quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele vai fundamentar essa oração na palavra. Vamos ver aqui algumas coisas interessantes? Então, a oração do Pai Nosso. Qual é o impacto dessa oração para as nossas vidas? Qual é o impacto? Primeiro, somos impactados pela simplicidade. Oração é simplicidade, gente. Você não precisa ficar aí, querendo termos rebuscados, termos teológicos, termos que quando você ora ninguém entende. E o pessoal fica assim: o que ele está falando? Vai ter que procurar num dicionário. Não, a oração do Pai Nosso, ela é impactante pela sua simplicidade. Jesus vai abrir essa oração no verso 9 aqui do capítulo 6 de Mateus, dizendo assim: portanto, orai desse modo: Pai Nosso que estás no céu. A simplicidade. Qual é a simplicidade aqui? Nos dirigirmos a Deus como Pai. Você tem se dirigido a Deus como Pai? O salmista, ele em determinado momento, ele começa um salmo dizendo assim: amo o Senhor, amo o meu Pai, amo porque Ele me ouve quando oro. Simplicidade é declarar o seu amor, é declarar as suas necessidades, é declarar a sua dependência, mas se reportar a Ele como Pai. Ele é o meu Pai. Como Pai que Ele é, como filho que eu sou, eu abro o meu coração para o meu Pai. Somos impactados pela simplicidade. Eu não sei orar. Eu não tenho palavras. Não sei orar em público. O que vão... Não, esquece isso. Você ora ao Pai. Você se dirige ao Pai. Então Jesus,
está instruindo os seus discípulos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você se dirige a um Pai que é santo. Nós somos pecadores. Então, quando estamos nessa atmosfera da oração, nós temos que ter a humildade de dizer assim: venha impactar a minha vida, Pai, eu preciso de Ti. Como o apóstolo Paulo utiliza essa expressão, escrevendo em sua carta, ele vai dizer assim: ore ao Pai, o nosso Pai, Ele é o nosso Abba, e Ele nos chama de filhos, filhinhos. Intimidade, relacionamento, simplicidade. Isso é oração. Então, se nós queremos ter uma vida impactada pelo poder da oração, Pai Nosso. Segunda coisa, nós somos impactados nessa oração pela profundidade. Simplicidade não é ausência de profundidade. Entenda isso. Você pode ser simples, profundo. Você pode ser simples e gerar impacto na vida de alguém. Você pode ser simples, mas a sua simplicidade tem profundidade, tem conexão. Você está conectado com o Espírito Santo todos os dias. Ande em simplicidade e viva em profundidade. Jesus era simples, mas ele foi profundo. Simplicidade não pode tirar de nós a visão da excelência. Eu sou simples, vou fazer de qualquer maneira. Eu sou simples, para Deus está bom desse jeito. Não. Simplicidade nos remete a uma vida de profundidade no relacionamento com Deus, com o Pai, e também de excelência naquilo que nós fazemos. Jesus foi excelente sendo simples. Jesus foi excelente e profundo vivendo em simplicidade. Você está entendendo? Então, quando a gente pensa em vidas impactadas pelo poder da oração, eu aprendo sobre a simplicidade na oração do Pai Nosso e também aprendo sobre profundidade. Olha o que ele diz: venha o teu reino. Versículo 10. Venha o teu reino. Jesus está dizendo aos discípulos que ali estavam com ele que o reino havia chegado. Jesus é a expressão do reino invisível, trazendo aquilo que é invisível agora de forma visível. Então o reino dos céus, que até então era algo invisível, intocável, onde eles não conseguiam dimensionar, Jesus está dizendo: é chegado a vós o reino dos céus. Ele está aqui. Jesus é a totalidade do reino invisível se tornando visível diante dos homens. Isso é profundidade. Nós precisamos ser profundos na oração. Como ser profundo numa vida de oração? Dedicação, tempo, devoção. Devoção. Você separa um tempo para orar? Você deve fazer isso. Mas a minha vida é tão corrida. Então é a hora que você chega em casa. Separe um tempo. Devoção, profundidade. Você jejua? Deve jejuar. Deve jejuar. Você deve ter um tempo de se abster de algumas coisas e dedicar ao Senhor aquele momento. Então, oração vai trazer um impacto na nossa vida pela profundidade. Venha o teu reino. Viver o reino de Deus entre os homens tem que ser com simplicidade e profundidade. Como cidadãos do reino, por vontade própria, nos submetemos ao seu senhorio. Ele é o dono, ele é o Senhor do reino. Nós somos servos. Nós estamos aqui, como disse aquele discípulo lá em Lucas 11:1, ensina-nos a orar. Eu quero aprender. Como cidadão do reino, eu quero aprender. O Senhor é o meu mestre. Me ensina. Simplicidade, coração simples, mas profundo. Eu quero aprender porque eu quero ter profundidade na oração. Peça ao Espírito Santo para te ensinar. Peça para Ele te levar com profundidade ao caminho da oração.
O grande problema é quando não entendemos isso. E a gente quer então viver a oração dos outros. Você já viu isso? Ora por mim, ora por mim, intercede por mim. É bom ter pessoas que orem por nós? É bom. Somos abençoados por aqueles que oram em nosso favor? Sim. É bom ter intercessores em nosso favor? Sim. Mas as maiores experiências, quem vai viver é você. As maiores experiências de oração, você precisa viver. E elas podem acontecer na sua vida todos os dias. Venha o teu reino. É orar e dizer: Senhor, eu quero ser impactado pelo poder do teu reino. Eu quero viver o teu reino. Terceira coisa importante, quando eu olho a oração do Pai Nosso, a oração nos põe no caminho da dependência. Dependência do Senhor. Quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, eu dependo do Senhor. O meu pão de cada dia é o Senhor que me dá. Sabe, a gente precisa lançar-se totalmente aos braços do Pai. Às vezes nós queremos acumular porque a gente não crê que amanhã o Senhor cuida. A gente quer reter porque a gente, no fundo, tem medo. Se faltar nas minhas mãos, o que vai acontecer amanhã? Você quer impactar a vida das pessoas? Você pode, você consegue, mas seja dependente do Espírito Santo. E nós só iremos impactar as pessoas à nossa volta se nós tivermos simplicidade de vida, profundidade na oração e também dependência de Deus, dependência do Espírito Santo. Não é na força do nosso braço, não é pela capacidade da nossa mente, mas é pela dependência que temos do Espírito Santo. Então é de joelhos. Dependência é prostração, dependência é rendição, dependência é poder dizer: seja feita a tua vontade, eu dependo de ti, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu preciso do pão diário, não só o pão material, não só o sustento, não só as provisões de Deus para hoje, mas é o pão espiritual, o alimento do alto. Por isso Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, é o meu pão diário, é a minha provisão também espiritual. É poder dobrar os meus joelhos ou levar os meus pensamentos ao alto e dizer assim: hoje o Senhor tem para a minha vida o suprimento, tanto material quanto espiritual. Eu aprendo que oração não é apenas a maneira como você se coloca, mas é como o seu coração se põe, seja de joelhos, seja de pé. Não é o fato de estar de pé ou o fato de estarmos de joelhos ser a melhor posição, mas é como o seu coração se posiciona. Seu coração se inclina diante de Deus. Tem muita gente que se põe de joelho, mas o coração continua de pé, o coração continua orgulhoso, o coração continua soberbo. Mas como será bom ajustar o nosso coração à prostração? Eu me ponho de joelhos, eu me ponho prostrado e o meu coração está rendido aos pés do Senhor. Então, a oração nos põe no caminho da dependência. Você confessa a sua dependência? Como nós iremos impactar as vidas? Como nós podemos abençoar pessoas orando se nós não dependemos do Espírito Santo? Não declaramos a nossa dependência. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Então a coisa não vai. Então eu preciso depender e confessar essa dependência que eu tenho dele. Você confessa isso? Que bom! Diga isso ao Senhor: eu dependo de ti, eu preciso de ti, pois Ele não nos deixa desamparados. Ele dá a provisão, Ele nos dá o pão para hoje, porque Ele já tem
para o dia seguinte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso vai nos levar a uma dependência dele e uma vida impactante e apaixonante. Em quarto e último lugar, eu fecho isso aqui com você dizendo: Jesus impactou seus discípulos com uma oração poderosa, quando ele diz, ensinando sobre o perdão. Você já aprendeu sobre o perdão? Você sabe o que é perdão? Você perdoou mesmo? Ponha-se diante do Senhor hoje e diga para Ele: Senhor, eu preciso ter um coração perdoador. Como diz os versos 12 até o verso de número 15. Ele diz assim para nós: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa-nos, assim como. Ou seja, a minha oração envolve uma proporção. Qual é a proporção que Jesus põe aqui? Jesus está nos dizendo o seguinte: que para que a nossa oração possa impactar a vida das pessoas, nós precisamos liberar o nosso coração para perdoar. Se eu dobro meus joelhos para orar, mas eu retenho no meu coração o perdão, a minha oração está sendo inutilizada pela falta de perdão. Você está entendendo isso? Então, como eu vou impactar a vida das pessoas? Tendo um coração perdoador, um coração abençoador, um coração que não guarda mágoas, um coração que está livre para poder dizer, como o apóstolo Paulo disse, quando escreve a carta a Filemon, ele diz sobre Onésimo: se ele te causou algum dano, põe na minha conta, eu pago. Que é isso? É um coração sem reservas, é um coração aberto, é um coração que, quando se prostra diante do Senhor, ele está pronto a dizer: aquele que me ofendeu, aquele que me feriu, aquele que me causou um dano, Senhor, eu libero no meu coração, porque eu quero ter uma vida impactante, uma vida apaixonante. Então, essa oração do Pai Nosso, ela nos ensina sobre o perdão. Você está disposto a perdoar? Você quer abrir o seu coração para perdoar? Faça isso. Faça isso agora. Faça isso quando você para ouvir essa palavra, essa reflexão. A sua vida será mudada, seu coração será livre de uma sentença ruim, livre de carregar consigo pessoas que te feriram. Abre mão, abre o seu coração, pois o Pai Nosso que está no céu, que é dono de tudo, Ele te recompensará. Então, perdão não é uma escolha, não é. Mas como assim, pastor? Porque se você parar para pensar, seu coração está ferido, está triste, está machucado. E aí você não vai escolher perdoar, isso é humano, é meu, está comigo, é a minha natureza humana. A minha natureza humana vai dizer que eu estou certo. A minha natureza humana vai dizer que eu devo pagar na mesma moeda. Vai dizer que eu devo dar o troco. Vai dizer que eu devo revidar. Vai dizer para mim: você não pode ficar perdoando, você não pode deixar para lá, você tem que revidar, você tem que pagar com a mesma moeda. Só que não é isso que Jesus nos ensina. Olha o que ele nos ensina no verso 14: porque se não perdoardes aos homens que te ofenderam, também vosso Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Mas se vocês perdoarem, o vosso Pai perdoará vocês também. Então, como eu posso me colocar de joelhos para orar e pedir assim: Pai, perdoa os meus pecados, mas eu não quero perdoar o meu próximo? O que o Senhor está nos ensinando é impactar a vida daquele que nos ofendeu e chegar até ele e dizer: meu irmão, eu quero te dizer, está pago. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, o Senhor,
já resolveu na minha vida, não há mais nada. Segue o seu caminho. Perdoar é uma decisão. Decida hoje perdoar. Decida hoje perdoar. Senão você vai manter cativo na sua vida pessoas que te causaram mal, pessoas que te causaram dano. Livre-se, liberte-se, viva na presença do Senhor, na dependência do Espírito Santo. Perdão é uma decisão de amor e de dependência do Senhor. Você quer ser impactado pelo poder de Deus e ter uma vida de oração piedosa, poderosa, impactante, apaixonante? Você precisa andar e viver na dependência do Espírito Santo. Então mergulhe com profundidade na oração que o Senhor nos ensinou aqui. Então eu fecho aqui a minha palavra, deixando para você conselhos valiosíssimos, fortíssimos, hein? Eu penso que aqui é um segredo de Deus para a sua vida, como foi para a minha vida. Pensar sobre a oração do Pai Nosso é pensar numa vida impactada por essa oração. Foi Jesus que orou assim, foi Jesus que ensinou essa oração. Então o que ela envolve, eu repito aqui para você rapidamente, ela envolve simplicidade, é orar ao Pai. Ela envolve profundidade. A simplicidade não exclui profundidade. Venha o teu reino, isso é profundo. E ela envolve dependência que a gente precisa ter do Senhor. O pão nosso de cada dia, eu dependo dos teus suprimentos. E por último, ela envolve perdão. Profundidade, simplicidade, profundidade, dependência e perdão. Se você fizer isso, meu irmão, se você andar nesse conselho aqui, você vai ver, muitas coisas vão mudar na sua vida. E quando você dobrar os joelhos para orar, quando você abrir a sua boca para orar, quando você estender as suas mãos para orar, quando você levar os seus pensamentos a Deus em oração, coisas extraordinárias vão acontecer. Amém? Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado pelos segredos que o Senhor nos revela na oração do Pai Nosso. Nós queremos ter uma vida profunda com o Senhor, numa caminhada diária, na dependência do Espírito Santo. Pai, nós queremos ter uma vida apaixonante, impactante. Ensina-nos a orar. Aquele discípulo pediu ao Senhor que ensinasse eles a orarem, e o Senhor ensinou a oração do Pai Nosso. Pai, nos ensine a orar, para que quando dobrarmos os nossos joelhos, quando jejuarmos, quando orarmos pelas pessoas, ou orarmos no nosso lugar secreto, diante do Senhor, Pai, que seja algo extraordinário e que a gente viva a simplicidade do Evangelho com profundidade, com excelência, na dependência do Senhor e com o coração pronto para perdoar, porque essa é uma grande virtude de uma decisão tomada por aqueles que são chamados seus discípulos, seus filhos. Abençoe aqueles que nos ouvem aqui, aqueles que recebem essa palavra, sejam abençoados no nome de Jesus. Obrigado, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado ao nosso Ministério de Ensino. Obrigado a todos que por aqui já passaram, que também deixaram palavras abençoadoras. Que Deus seja conosco, hoje e sempre. Amém.